Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Você é sempre o nosso convidado para estarmos aqui juntos, meditando na palavra de Deus toda semana, aqui conhecendo um pouquinho mais do Senhor através das Sagradas Escrituras, né, Larry? É verdade. Vamos aprender um pouquinho mais daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, né, Andresa? É isso aí. Esse ano, olha aí, nós já estamos em abril e quantas coisas a gente já pôde aprender do Senhor. E agora há pouco eu estava meditando sobre tudo que a gente já viu aqui, né, semanalmente junto com você, e como Paulo na carta aos Colossenses, depois na carta a Filemon, como ele está tratando conosco, como ele nos ensina sobre relações, né, Larry? Sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre como nós temos que viver um com o outro, sobre como o corpo de Cristo deve viver. E se tantas vezes a palavra de Deus fala sobre isso, além já do imperativo do amarmos uns aos outros, né? Eu entendo que isso seja algo muito importante para a nossa vida. Eu entendo muito, Larry, que muitas coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida, elas só vão acontecer na comunhão. Elas só vão acontecer em meio às relações. Porque Deus criou família, né? Sim. O desejo de Deus lá na eternidade, lá na criação, foi uma família. Quando a Trindade se reúne e decide, né? E expressam a sua vontade de criar um ser que fosse semelhante, a imagem e semelhança, né? Isso fala muito de família, de um semelhante, né? Então essa é a vontade de Deus para nós, né? Esse foi o desejo do Senhor quando nos criou, e essa formação que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem nos ensinado a cada dia, a cada um de nós, é para que nós sejamos essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Muitos filhos semelhantes a Jesus. Né? E se a gente parar para olhar tudo que Paulo nos ensinou ali, né? Ele trouxe doutrinas ali na carta aos Colossenses, nos falou ali da centralidade de Jesus, né? De como a obra da cruz, Jesus são suficientes. E depois ele começa a falar sobre como nós que já recebemos isso, que já recebemos essa nova natureza, como nós temos que nos relacionar com as pessoas. Em seguida a gente foi ali para a carta que ele escreve ao seu amigo, companheiro Filemon, e falando também sobre isso, como deveria ser o tratar dele agora, com aquele que antes era escravo, mas agora era um irmão em Cristo Jesus. Então que a gente esteja muito atento a isso, como nós temos nos relacionado com as pessoas, o quanto nós temos sido inspiração de repente para outras pessoas, instrumentos, como a gente sempre fala aqui, né, sermos instrumentos de redenção para outras pessoas, para que o outro se achegue mais ao Senhor, né? Nós possamos aprender com os outros, né, Andressa? Compartilhar, né? Esse compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida do Larry, na sua vida. Nós temos que estar juntos e compartilharmos isso, né? A gente nunca pode se lembrar, que, se não me engano, lá em Coríntios, Paulo fala que nós não somos agentes de salvação, mas nós somos agentes de redenção para o seu povo, sabe? Nós somos aquele que vai ajudar nisso, sabe? Que vai fazer a diferença nesse mundo onde as coisas são tão descartáveis, onde as coisas são tão assim, se me traz algum benefício, eu estou aqui, se não, eu não preciso de você. Nós, como filhos de Deus, temos que ser esse agente de reconciliação, e não é só a reconciliação do homem com Deus, é a nossa reconciliação um com o outro, como seres que o Senhor criou para vivermos em família.
É isso aí mesmo. Hoje à tarde, eu meditando nas coisas que a gente já viu, me veio muito isso, como Paulo tem falado sobre isso, como a Bíblia fala muito sobre isso. Oração, né? Tanto como ele orava por esses irmãos, né? O relacionamento que ele tinha. A entrega, né? A entrega, né? Eu acho que essa são grandes coisas que aprendemos com ele, né, André? Sim. De entender isso, entender que muitas vezes o nosso irmão está lá necessitando da gente, necessitando de uma palavra, de um abraço, né? Necessitando de uma oração, e nós às vezes achamos que não é bem assim, né? Mas o relacionamento é uma das coisas mais importantes. Aprendemos e vamos praticar isso, né? Vamos praticar isso no dia a dia. Amém, que nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação, né? É essa palavra que eu não estava me lembrando agora há pouco. Nós precisamos, quando Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, eu tenho plena convicção que esse desenvolvimento, ele acontece na comunhão. Na comunhão. Né? Na comunhão entre os irmãos. É verdade. Né? Vamos lá então. Então hoje nós vamos entrar aqui nesse livro de Atos, aqui que é um livro que ele faz aqui meio que uma separação entre os evangelhos e as cartas, né? É um livro histórico, um livro onde nós vamos... É o primeiro livro da história da igreja, né? Quando a gente estuda a história da igreja, esse é o primeiro escrito que há sobre a história da igreja aqui, e que faz muito sentido para nós hoje, porque muitas vezes a gente está buscando em tantos lugares como ser igreja, e aqui a gente tem um ensino aqui de como começou essa primeira igreja, né? O que aconteceu, e eu creio que vai ser um estudo muito rico para nós aqui, né? Vai ser um estudo muito rico, Andressa. Você quer falar um pouquinho aí para mim de quem... Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, desse livro histórico, quem escreveu, né? Trazer essas informações aqui? Vamos. Na verdade, o livro de Atos foi escrito por Lucas, né, Andressa? Lucas escreveu Lucas e Lucas escreveu Atos. O Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, né? E ele também escreveu Atos. E na verdade aqui nós vamos entender, e dá para se entender que ele está escrevendo para que, vamos dizer assim, para que o povo de Roma, para que as pessoas entendam que o que eles estão pregando, aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai mostrar, na verdade, não era, Andressa, assim, um problema para a sociedade, alguma coisa que iria atacar o governo de Roma, alguma coisa que iria destruir, como alguns queriam, inclusive, que fosse, né? Ele está escrevendo para mostrar que não é assim, né? Que não é assim, que o povo cristão é um povo tranquilo, um povo de paz. Ele vai contar, vai narrar vários acontecimentos aqui, né? Em toda essa história, mas ele estava principalmente isso, sabe? Mostrando, né? Que é um povo de paz, que era um povo cristão, que não tinha problemas, vamos dizer assim. Ele está narrando uma história, na verdade, né, Andressa? Então, e com essa narração dessa história, ele vai mostrar que é isso, que é aquela... não precisa, vamos dizer assim, comparativamente, como existiam outras religiões ali, né? Os judeus, por exemplo, né? Que tinham os seus costumes e tudo mais e tal. Ele estava querendo mostrar simplesmente isso, né? Que o Messias tinha vindo, que tinha acontecido isso, e agora nós vamos narrar toda essa história, né, Andressa? É isso mesmo, né? Porque a gente ali, o texto do livro de Atos, ele já começa dizendo para quem que Lucas está escrevendo isso, né? Então, primeiro a gente precisa entender aí que é muito importante, você que vai estudar conosco esse livro, acompanhe junto também, faça a leitura do Evangelho de Lucas. É muito importante que esses dois livros sejam lidos juntos, para que você consiga, porque é como se um fosse a continuação do outro, né? Assim, no Evangelho de Lucas lá, Lucas está escrevendo as coisas que Jesus começou a fazer. No livro de Atos, ele vai escrever as coisas que Jesus continuou a fazer através dos seus discípulos por intermédio do Espírito Santo. Então é muito importante que a gente faça essa leitura também do Evangelho de Lucas. Você aí na sua casa, leia o Evangelho de Lucas e você vai ter uma compreensão maior aqui. Quem era Lucas? Lucas era um médico, né? Podemos dizer até que ele era um historiador,
né, depois desse livro aqui. Lucas não era judeu, Lucas era um gentil, muito provavelmente ali da cidade de Antioquia da Síria. Ele possivelmente foi conhecer o Evangelho, foi evangelizado pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens ali. Lucas não foi uma testemunha ocular, ele não viu a Jesus. Ele é alguém que depois que foi evangelizado, depois da sua conversão, ele se torna um grande amigo do apóstolo Paulo, um companheiro dele. A gente viu ali quando estudando uma carta aos Colossenses que ele estava, né? O apóstolo Paulo diz que Lucas estava com ele ali quando ele estava preso em Roma. Depois lá na carta a Timóteo a gente vai ver ali nos momentos finais da vida do apóstolo Paulo, quem estava lá com ele? Lucas estava lá com ele de novo, né? Então quando Paulo chama ele de o médico amado, Lucas foi um grande companheiro de Paulo. Mas sabe o que mais me chama a atenção quando a gente vê isso? Porque assim, Larry, eu também não vi Jesus, né? Você também não viu Jesus. Eu também não faço parte, não sou do povo judeu, assim como Lucas não era. Eu também não fui uma testemunha ocular. Mas assim como Deus usou a vida desse homem aqui, que aparentemente não tinha nada a ver com aquilo ali, não tinha um contexto histórico, não viu, não presenciou nada, sequer era um judeu, assim o Senhor faz conosco. E às vezes a gente encontra pessoas que pensam assim, olha, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa. Não se engane com isso, né? Quem nos leva a fazer alguma coisa é o Senhor, é Ele que nos capacita. O Senhor nos criou com dons e talentos, e com esses dons e esses talentos que o Senhor te criou, é aí que Ele vai te usar, é dessa forma que Ele vai te usar, né? Assim como Ele usou o talento de Lucas como escritor, para falar essas coisas. A gente sabe também que algumas das cartas de Paulo, Paulo narrava e quem escrevia era Lucas, né? Então a gente sabe que o Senhor, ele usa todos nós somos importantes no reino dos céus, todos nós somos importantes. A ordem de irmos e fazer discípulos não é para alguns, é para todos nós. Não é para os médicos, que nem o caso do Lucas, né? E não é para o Paulo também. Sim. Né? É que as pessoas muitas vezes acham que servir o Senhor, Andressa, você tem um grande preparo para aquilo, né? Você tem que fazer uma teologia, tu tem que estar preparado, tu tem que fazer, né? E Deus usa, como usou Lucas, que era um médico, e seguramente Deus deu a ele esse dom de ser médico, né? E logo em seguida Deus também deu a condição dele, né, Andressa, escrever, entender. Claro que a gente nota que... Uma grande porção do Novo Testamento quem escreveu foi Lucas. Foi Lucas, né? A importância que esse gentil teve. Exatamente. Então, sempre quando eu vejo assim, Andressa, eu vejo que aonde nós estamos, nós podemos ser os Lucas. Sim. Né? Onde nós estamos. Independente do trabalho que cada um de nós estejamos, né? Eu faço isso, eu trabalho no escritório, eu trabalho na rua, eu sou vendedor, eu sou comprador, não importa. É nesse lugar que Deus vai fazer com que você leve a palavra, que você ensine, que você fale de Deus. E às vezes, gente, você não precisa nem falar, só na sua postura, suas atitudes, né? Nas suas atitudes, você vai falar quem é o teu Deus. Não é verdade? É bem isso mesmo, Marinho. Então, Lucas está aqui, começa a escrever esse livro, o livro de Atos, né? E ele começa ali dizendo que ele está escrevendo, ele fala do Teófilo, né? Ele faz menção, né? Eu vou até ler o verso 1 aqui, Larry, para a gente compreender bem. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, de que livro ele está falando? Do Evangelho de Lucas, que ele já havia escrito, que ele também começa dizendo que é para o excelentíssimo Teófilo. Por isso, conclui-se, né, que Teófilo deveria ser
alguém muito importante ali, de repente alguém do governo, do império ali, e era para essa pessoa que Lucas estava destinando essa carta. Por isso aquilo que o Larry falou anteriormente, né? Uma das intenções de Lucas ao escrever esse livro era apresentar o cristianismo como que não era algo que era para trazer baderna ao império, trazer uma desordem, né? Ele queria mostrar as coisas que estavam acontecendo, e ele faz um relato histórico muito preciso de fatos, né? Lá no Evangelho de João, daquilo que Jesus estava, no Evangelho de Lucas, perdão, que Jesus estava fazendo, né? Então, o objetivo de Lucas é oferecer um relato coordenado das origens do cristianismo, né? Expressar quem é Jesus, o que ele fez. Provar que a igreja cristã era uma religião lícita e não uma bagunça que viria para trazer algum tipo de problema para o império, né? Muito bem, é bem isso aí, André. Mostrar essa conexão entre o terreno e o celestial, né? Jesus homem, o que ele fez, o divino. É isso que Lucas foi trazendo para nós ali no seu evangelho. E agora o livro de Atos, ele é um esboço, né, que ele vai mostrar para nós a expansão, o crescimento da igreja, né, o seu início ali em Jerusalém até Roma. É isso que o livro de Atos vai contar para nós, né? Ele vai nos trazer esses fatos. Quando que esse livro foi escrito? Essas questões de datas são muitas vezes muito controversas, mas a aceitação maior, assim, vamos dizer, é que esse livro deve ter sido escrito ali em torno do ano 63 e 64 depois de Cristo. Por que chega-se a essa conclusão? A gente sabe que o livro de Atos ele vai terminar ali quando Paulo ainda está na sua primeira prisão em Roma. É um relato que existe ali até o final desse livro. Mas aconteceram eventos muito importantes depois dessa data, depois do ano de 62, e que se nós olharmos para todo o cuidado que Lucas tinha com os apóstolos, especialmente com o apóstolo Paulo, o fato dele não mencionar relatos como a morte de Tiago, irmão de Jesus, em 62, a perseguição ferrenha que Nero fez contra a igreja em 64, a morte de Paulo ali em 64, 65, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, são fatos muito importantes, e que o fato desses acontecimentos não estarem registrados no livro de Atos indica que possivelmente quando eles aconteceram, o livro já tinha Lucas já tinha terminado o seu escrito, ele já estava escrito, já estava fechado. Por isso chega-se aí a essa data aproximada aí do ano 63 e do ano 64. E é importante a gente dizer também, Larry, que com isso a gente entende que o relato dessa igreja, da igreja primitiva em Atos, é um período de 30 anos. Então a gente vai ter aqui nesses 28 capítulos, 28 anos do início da igreja. Então é claro que esse livro ele não é exaustivo, ele não tem tudo o que aconteceu, né? Os top 5 da igreja primitiva ali, as coisas que Lucas foi relatando ali no início da igreja, e a gente vai aprender muitas coisas ali, né? Lucas vai reunir ali a história de Jesus, a história da igreja primitiva, de como ela começou, de como ela caminhou, das dificuldades que essa igreja enfrentou, que não foram poucas, né? Então a gente vai... Quer falar alguma coisa dessa parte aí? Não tá bem entendido, inclusive. Que bom. Então então vou continuar aqui então. Sim. Então a comissão que foi dada, a grande comissão que foi dada aos apóstolos lá no Evangelho de Lucas, agora a gente vai ver ela se realizar aqui no livro de Atos, né? Os poderes implantados lá no Evangelho, agora eles vão ser mostrados aqui no livro de Atos. Então, e o mais interessante é que nós não vamos ver Lucas colocar nesse livro o destaque sobre as pessoas que iniciaram essa igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Não, o tempo todo Jesus é o centro, Jesus é que vai fazendo, porque ele diz assim, ó, eu vou até ler o verso aqui, diz assim, ó,
qual que é o versículo que traz um resumo do que o livro de Atos todo vai falar. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o versículo chave que vai, como se fosse um spoiler do livro, né? Esse aqui é o roteiro do que o livro de Atos vai falar ali. Como a descida do Espírito Santo, a comissão que eles receberam, a expansão da igreja, né, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente consegue dividir esse livro para ficar fácil para a gente entender em mais ou menos assim em 3 sessões. Por exemplo, nos capítulos de 1-7 nós vamos ter o estabelecimento e o avanço da igreja em Jerusalém. Depois, nos capítulos 8-12, nós vamos ver a chegada do evangelho na Judéia e na Samaria. Olha o texto do verso 8 que a gente acabou de ler. Nos capítulos 13-28, a gente vai ver esse evangelho avançar até os confins da terra. Aí a gente vai ter ali como que isso aconteceu. A conversão de Saulo, as viagens missionárias de Paulo. Nós vamos ver assim que mais de 70% desse livro, ele vai tratar das viagens de Paulo, de como Paulo começou a evangelizar, como esse evangelho chegou aos confins da terra, aos confins do mundo conhecido ali, né? Saiu da área dos judeus e alcançou os gentios. Nós vamos ver como o evangelho chegou em Corinto, em Éfeso, então, todas essas cidades que os nomes são bem conhecidos para nós. Então é esse relato que Lucas vai trazer aqui para nós termos esse entendimento. E durante toda essa passagem a gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender sim que a igreja ela deve crescer e que ela cresce numericamente. Mas como é interessante, Larry, que a gente vai ver que como às vezes a gente se perde nesse contexto de querer que a igreja cresça, né? E o livro de Atos, ele dá a receita certinha ali de como a igreja cresce, né? Mostrando os problemas enfrentados, né? E ele vai nos ensinar aqui, tem um texto que fala lá que quem traz esse crescimento, uma igreja fiel, uma igreja que está centrada na palavra de Deus, né? Que não manipula a palavra de Deus para agradar um ou outro, para ficar mais fácil isso ou aquilo, é uma igreja que ela vai crescer naturalmente, assim como a igreja de Atos, onde lá no o capítulo 2:47 diz assim, ó, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A gente tem que ter na nossa mente que o nosso papel é falar do evangelho, é ensinar um ao outro, né? Mas quem traz é o Senhor, quem vai acrescentando é o Senhor, né, Henrique? Se nós estivermos firmes na palavra, se nós estivermos pregando realmente aquilo que está na palavra, sem dúvida nenhuma, o crescimento da igreja, ele é normal, vai ser normal. Natural, né? Porque como você acabou de ler, é aquilo, é o Senhor que vai acrescentando dia a dia, tanto para a igreja como para os irmãos, como todos aqueles que estão aprendendo e ouvindo a palavra no dia a dia. É isso aí. Por isso a gente tem que ficar em paz, não precisa buscar, não precisa regra, não precisa fazer promoções. Pirueta. Né? Não precisa fazer pirueta, não precisa fazer nada. Precisa pregar a palavra. Pregando a palavra, levando a palavra para as pessoas, a igreja vai crescer e Deus vai acrescentar. Atos é um manual do crescimento saudável da igreja. De uma igreja, e a igreja exatamente. saudável, ela cresce naturalmente, né? A gente nunca pode esquecer disso. A gente vai ver que para a igreja alcançar um crescimento, por exemplo, né, do que Atos vai dizer ali, a gente vai ver que essa igreja, ela manteve inseparável, junto, ortodoxia e amor, a doutrina e a vida, o poder e a palavra. Esses são tipos de coisas que nós não podemos separar em momento. Nós nem podemos ser uma igreja extremamente ortodoxa, doutrinária, né? Assim, é assim que sem o amor de Deus.
né? Sem exalar esse amor pela alma, esse amor pelo outro. E da mesma maneira, nós não podemos, em nome de um amor, fazer de qualquer maneira, sem respeitar princípios e doutrinas que a palavra de Deus nos ensina. São coisas que elas precisam andar juntas. E aí uma igreja ela vai ser saudável. Nós vamos ver isso mais detalhadamente aí conforme a gente for caminhando ali sobre os textos ali. A gente vai ver Atos tratar sobre temas de questões muito importantes da igreja. Eu fiz até uma relaçãozinha aqui do que a gente vai conseguir tirar aqui desse livro. Nós vamos ver temas falando sobre o batismo com o Espírito Santo, vamos poder conversar um pouco sobre isso, os dons espirituais, sinais e milagres. A gente vai ver a comunhão econômica da primeira comunidade, da primeira igreja, como eles faziam as coisas, a disciplina na igreja, a diversidade de ministérios, a conversão cristã, o preconceito racial. Às vezes a gente acha que essas coisas são coisas da atualidade. Não, aqui em Atos nós aprendemos isso. Princípios missionários, os princípios missionários, o preço da unidade cristã, motivações e métodos de evangelização, o chamado para sofrer por Cristo, a relação entre igreja e Estado, sabe aquela conversinha? Religião e política não se discute. A gente vai entender como é que isso realmente, na palavra de Deus, isso é dito. A providência divina sobre N circunstâncias que a gente vai aprender aqui com Lucas nesse livro, né? Então ele é um livro que ele, claro que ele fala dos outros discípulos também, mas basicamente ele vai tratar ali primeiramente, até ali o verso 9, ele vai falar sobre Pedro, a história do apóstolo Pedro, os feitos de Pedro, e depois ele passa a falar de Paulo, né? Começa com a conversão e depois ele vai relatando ali. Então tem muita coisa para a gente aprender. Vamos esmiuçar cada coisa, porque é muito rico para nós aprendermos no nosso caminhar diário com o Senhor. Nós temos que aprender. E com tudo isso que a Andressa falou, foi um resumo, na verdade. Sim. Né? E agora a gente vai, passo a passo, versículo a versículo, conversando com vocês, mostrando, ensinando o que a gente tem aprendido, né, Andressa? Mostrando tudo aquilo que Deus tem falado para nós, aprendendo a cada dia o entendimento, voltando sempre para a base, né? Nós possamos entender tudo que Deus tem para nós em cada versículo, em cada passagem, né? Como ele começa aqui no primeiro versículo, né? Falando que ele está falando para o Teófilo acerca de tudo o quanto Jesus começou a fazer e ensinar. É isso que ele vai falar e é isso que nós vamos aprender, né, Andressa? E uma coisa que eu gostaria assim, que ficasse muito no nosso coração nesse primeiro dia, assim, nessa introdução aqui do livro de Atos, é o que ele continua ali no verso 2. E até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Olha como é importante nós entendermos esse texto aqui. Não vamos adentrar mais no texto ali hoje para a gente poder dar uma sequência mais contínua aí na próxima semana, mas isso aqui fala daquilo que eu falei ali no começo. Às vezes você acha que você não é qualificado para fazer algo, mas olha o que Lucas está dizendo aqui, que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, nós temos que entender que nós não podemos fazer nada se não for pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida é por intermédio do Espírito Santo. Então não tem como eu dizer que eu sou uma cristã que vive a palavra de Deus se eu não tenho o Espírito Santo. Porque foi necessário que primeiro o Espírito Santo descesse para que eles pudessem fazer alguma coisa, para que eles pudessem realmente ser cristãos e essa igreja começar a se espalhar, e aquilo que Jesus havia dito, né, que até os confins da terra acontecesse. Então tudo na nossa vida tem que ser isso. Eu falo até mais forte, você viver uma vida sem buscar estar cheio do Espírito Santo, você está vivendo em pecado. E importante nós sabemos que o encher do Espírito Santo não é daqui para cá,
é daqui para lá. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós. Tanto é, Andresa, que eu lendo, né, bastante sobre o tema, e eu fiquei entendendo o seguinte: todo esse período que Jesus ficou, depois que ele ressuscitou, ele não foi pregar, ele não mandou os discípulos fazerem nada. Tanto é que ele mandou eles esperarem. Né? Ou seja, não é eu que vou fazer, não é de mim lá, eu vou resolver, vou sair, vou pregar. Não, Jesus mandou eles esperarem. Esperem, depois dos fatos, que não vou dar o spoiler, né, porque está aqui no texto, nós vamos aprender, vamos falar, mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele foi levado para os céus, já deixou dito: esperem que vai vir o ajudador para vocês. E aí sim, aí vocês vão sair por todos os lugares, inclusive, né, até os confins da terra. Estava falando de nós, né? Ele estava falando de nós aí. Então nós vamos aprender e vamos... É o Espírito Santo que nos traz tanto o entendimento quanto o convencimento, né? É impossível não nos lembrarmos de Pedro, né? Aquele homem grosso, sem um refino nenhum, vamos dizer assim, né? Tão impaciente muitas vezes, que tantas vezes Jesus disse: olha, agora vocês não entendem. Depois que ele recebe o Espírito Santo, na sua primeira fala, mais de 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor Jesus. Então, isso fala para nós como nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, absolutamente nada. Não é a tua capacitação, não é a minha capacitação, né? É claro que nós devemos mergulhar na palavra de Deus e querer conhecer mais e mais a palavra de Deus. Não um conhecimento teológico, um conhecimento histórico, mas um conhecimento de quem anda junto. Um conhecimento de quem? Do Filho que está sentado à mesa do Pai. Conhecimento do Filho que conhece ao Pai. E nós vamos entender, Andrés, então, com o livro de Atos, que junto com o Espírito Santo, que Jesus nos deixou, ele não nos deixou sozinho, não, né? Junto com o Espírito Santo nós podemos fazer maravilhas, né? É isso aí. Nós podemos fazer maravilhas, e aí vamos ter muita coisa boa para aprender agora no decorrer do livro de Atos. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pelas nossas vidas, pela tua vida, Andresa, porque Ele está nos ensinando cada dia mais a compreender as Escrituras. E cada dia, que a gente lê, que a gente aprende, que a gente estuda, para poder estar aqui com vocês, a gente tem um crescimento maior, a gente aprende, né? A gente sabe que não somos nós que estamos fazendo isso, na verdade, quer dizer, se fôssemos nós, né, Andresa, tanto explicar assim, é o Espírito Santo de Deus através de nós, fazendo com que a gente esteja aqui junto com vocês, para que nós possamos aprender e conhecer mais da palavra de Deus, não é verdade? Então aproveite esses dias agora, leia o Evangelho de Lucas e leia o livro de Atos. E semana que vem a gente entra em cada um desses versos aqui e vamos juntos conhecer o nosso Deus através daquilo que está escrito aqui. Amém? Amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a vocês, quero orar pela vida de cada um de nós. Fechem os olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças, Pai querido. Te dar graças, Pai, por esse momento que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa capacitar cada dia mais. Que nós possamos compreender e entender os teus propósitos, ó Deus. Abençoa a vida de cada um daqueles que estão vendo, que estão nos acompanhando, Pai querido, com esses vídeos, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja abençoando e livrando eles de cada um dos ataques que o inimigo tenta contra eles, Pai. Que o Senhor esteja à frente, guardando, protegendo e livrando de todo e qualquer mal. Nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, pessoal. Até semana que vem. Vem para a sala. Esperamos na semana que vem. Vem para a sala.